Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC, e no episódio de hoje, dia 11 de junho de 2020, falaremos sobre venda da unidade de lâmpadas da GE, Pátria e Leblon Equities em aposta na Alper, Mercado Livre e sua linha de crédito e produtos financeiros, Amazon e estratégias de produto. Falaremos também sobre a Lynx e seus resultados, IMC e a redução dos custos e operação reduzida. Também falaremos sobre a Restock e recuperação extrajudicial, a dona da Zara e o prejuízo reportado e os resultados, Beyond Meat, com parcerias para exportação e resultados também, e a IPO da Vroom, revendedora de veículos online. E para falar sobre todos esses temas aqui, estou com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala aí, Renato, como é que tá? Fala, Gustavo. Fala, pessoal, tudo bem? Espero que tenham passado uma boa semana. As aulas agora, a gente já está se encaminhando aí para o final aí do curso. Estamos terminando terminamos, né, as disciplinas de marketing aí do General Business Program. Estamos nos encaminhando também para a finalização do curso de estratégia. O pessoal já está mostrando um business sense absurdamente alto. Isso é muito legal, tá? E a gente está com as nossas turmas abertas, turmas de férias, né? Você que não é de São Paulo, e queira, né, participar, as nossas turmas serão virtuais live. Eu, né, e o Gustavo seremos os dois, fora outros instrutores, né? Então já fomos escalados, já vimos a escala, né, Gustavo? Já estamos preparados aí para julho dar bastante aula aí para o pessoal. E caso você queira entrar tanto nas nossas turmas de férias quanto nas turmas regulares, entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp. Temos também nossos cursos de modelagem, EBP, final, e nosso curso, né, de finanças, mais focado ali para o mercado financeiro, que é o General Finance Program. Então, mesmo site /GFP, todas as turmas abertas aí, tanto para as férias quanto para segundo semestre. Fazendo uma pequena correção também da semana passada, eu dei uma gaguejada ali na hora que eu estava falando sobre a quantidade de alunos da Cogna, né? Que era 920 e poucos mil, né? E aí eu falei milhões, e depois me corrigi, mas não ficou muito claro, né? Obviamente, se for 926 milhões de alunos, né? Ele pega a população do Brasil e multiplica por uns 4 ou 5, né? Então, assim, obviamente não é, a partir de milhão, é a partir de mil, né? Fazendo uma pequena correção, mas acho que todo mundo que ouviu percebeu que o número estava incorreto, né? Mas vamos para cima, que agora, essa semana, a gente está com umas notícias bem interessantes para a gente conseguir analisar aqui. Pois é, isso vai enriquecer bastante as aulas também, né? Só aproveitando para falar para você que está ouvindo a gente pelo BTCcast ou vendo a gente pelo YouTube, para seguir nosso Instagram, @instabtcompany. A gente está com um novo quadro lá no Instagram, onde instrutores e instrutoras da BTC recomendam livros, beleza? O BTC indica em vídeo com os livros recomendados. O pessoal está contando um pouco do que trata o livro, que competências desenvolve, então não esquece, segue lá que tem muita coisa bacana. InstaBT Company, vai lá. Bom, aproveitando, Renato, eu estava recentemente numa das aulas de marketing, né, falando sobre pricing, estratégia de pricing, e nessa aula surgiu o caso da GE, que tem uma área dedicada a pricing e tal, e que recentemente realizou alguns desinvestimentos, e foi tema do assunto aqui no BTC Journal. E aí, bom, pensando nisso, né, tem uma notícia recente, interessante, até porque é caso, se eu não me engano, de estratégia, eu queria que você comentasse melhor, mas essa notícia é da Exame, o título é o seguinte: depois de mais de 100 anos, GE vende sua maior criação, a lâmpada elétrica. A General Electric anunciou a venda para a Savant Systems da sua unidade de iluminação, a GE Lighting, ou GE Lighting, tanto faz, responsável pela produção da lâmpada elétrica. Renato, aqui a questão é o seguinte, né? A GE é uma empresa criada lá atrás, século XIX, Thomas Edison, baseado na lâmpada, né? Eu acho que esse amor ele ficou muito grande, né? Mas essa unidade poderia ter sido vendida já há bastante tempo, mas agora já foi, né? Pois é.
Inclusive, existe um caso, né? É o primeiro caso que os alunos fazem na nossa aula de estratégia, que chama GE também, só que a gente muda lá o nome para o pessoal, né, para a gente não precisar pagar royalties lá para a galera que, é, que é a empresa do caso propriamente dita, chama GE, só que é General Equipment, né? A gente muda ali, mas o pessoal sabe exatamente quem que é a empresa que a gente está tentando falar. Inclusive, este caso, ele é baseado nesta unidade de negócio Lighting da GE. O que acontece, né? A gente explica lá na primeira aula sobre missão. A missão é o que a empresa faz, por que ela existe, né? Qual que é o espaço de mercado que ela quer ocupar, né? E aí tem a visão, que é onde ela quer chegar, e tem os valores, que é o que vai alicerciar as tomadas de decisões. E a gente faz um caso justamente por causa disso, né? Porque a GE, ela mudou a sua missão desde o início, lá com o Thomas Edison, que fez lá a lâmpada, etc. Só que agora é uma empresa industrial, a maior parte da receita deles vem lá do power, vem da parte de healthcare, enfim, tem um monte de coisa ali que a GE faz, que é mais industrial, B2B, e aí ele tinha lá aquela parte para consumidor final. Ele foi vendendo algumas unidades, que a gente mesmo foi comentando aqui, aquele negócio de geladeira, etc., que ele fazia, já vendeu tudo, só que ele ficava com a parte de lâmpada, isso daí sempre deixou a gente muito intrigado, né? Por que né, ele continuou com a parte de lâmpada, sendo que não é mais uma empresa, né, que faz esse tipo de equipamento? E aí eu sempre falei que é a parte do respeito, né, pelo fundador. E aí, no caso, a gente fala isso, né? A empresa está passando por dificuldade, e aí, o que você faz, né? Não faz sentido estrategicamente, né? O que você faz com esse tipo de unidade? E aí eles fizeram o que todo mundo faria, né? Eu falo que o respeito, ele dura quando você tem dinheiro, né? Eu falo que a falta de dinheiro, ela faz você perder todo o respeito que você tinha pela história da empresa. Foram lá pegar a parte de light, venderam também, porque está passando por dificuldade, e com essa na crise que está passando, vai passar ainda mais. Então, já aproveitou, já vendeu. Pois é, a gente fala bastante também na estratégia de desinvestimento, né? E algumas necessidades nisso, é, tanto em relação à crise como em relação a portfólio, a coerência de portfólio, né, Renato? É importante. Ela já tinha se livrado de boa parte das atuações B2C, né, que eram venda direta ao consumidor, focando no mercado industrial, como você comentou, né? Principalmente a parte de aviação, né, que é muito forte neles, e também a parte de energia, eólica, tal, que eles têm bastante forte, né? Agora, eles vão ter um pouco mais de energia para focar nessas áreas de interesse, né? Enfim, que fica a memória aí da lâmpada Thomas Edison, é né? Muito importante para a nossa história. Bom, vamos lá, seguindo, né? Essas daqui a gente faz curtinha para começar a bater um papo, né? Até você que está ouvindo, assistindo a gente, aquecer um pouco aí nas discussões antes da gente chegar nos números, na parte mais pesada. Segunda notícia, Renato, peguei do Brasil Journal, e o título é Pátria e Leblon Equities fazem aposta no turnaround da Alper. Aí, Renato, para falar sobre essa notícia, né, ela comenta sobre a participação de 18% do Marcelo Lima, que é um empresário que tem uma participação forte na Restock, que é a empresa que a gente vai falar em breve, né, para os fundos administrados pelo Pátria e pelo Leblon, né? E essa Alper, né, ela era a BR Insurance, acho que vale a pena contar um pouquinho do histórico, mas até para contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente, né, a gente falou na semana passada da XP Asset investindo no mercado de hospital de olhos, né? E aqui talvez tenha alguma relação, né, Renato? Eu queria que você contextualizasse aí para a gente o que está acontecendo aí nessa notícia. Legal. Essa operação que saiu agora, recentemente, que tem lá o Marcelo Lima, que era um dos meus chefes lá na Restock, quando eu trabalhei há muitos anos atrás, né, que era da Artesia, o pessoal, né, fez essa operação para vender a Alper aí para levantar um pouco de capital. Acredito eu que o Marcelo Lima deve estar fazendo isso até para conseguir ter um pouco de capital, porque a Restock, a gente vai ver mais para frente, está passando por dificuldade e eventualmente vai precisar um pouco mais de dinheiro, né? Essa é uma das coisas. Mas a gente decidiu pegar essa notícia justamente porque ela mostra um tipo de operação que a gente falou que era bem comum semana passada, quando a gente falou da operação da XP, que é o quê? São algumas teses aí que o pessoal fez há alguns anos atrás, que era assim, você vai pegando pega um mercado fragmentado, vai fazendo várias aquisições, junta tudo dentro de um pacotinho, né? Cria uma holding, aí você tenta abrir capital desse negócio, e aí aquela história, né, do grande sinergia, que vai ser o cara, dominador de mercado, etc, né? Semana passada a gente falou que a XP começou a trilhar esse caminho, fazendo a parte de hospitais dos olhos, etc. A gente já tinha falado que o Pátria tem uma operação que é muito parecida com a mesma tese, né? Você vai pegando um monte de clínica ali, e aí vai juntando para tentar abrir capital eventualmente. E esse cara aí, a Alper, que é a antiga BR Insurance, ela foi este caso, porque compraram um monte de corretora aí de seguro,
juntaram tudo ali num pacotinho, chamaram de BR Insurance, aí foram lá abrir o capital desse negócio. Só que assim, galera, é aquele negócio que a gente já comentou em várias notícias aqui. Comprar empresa é uma coisa. Conseguir fazer elas juntas, né, operarem de forma sinérgica para maximizar o valor de longo prazo do negócio, esse que é a grande complicação. Então, assim, a gente já viu o caso da BR Pharma, tudo começa com BR da pau, né? Então, a BR Pharma foi lá e quebrou, né? Que é a mesma tese, né? Compra um monte lá de drogaria, né? O negócio vai, abre capital e quebra, né? BR Insurance também. Aí fizeram um turnaroundzinho, ali até 2018. A princípio, parece que o turnaround foi bom. Deram uma bela melhorada aí nos resultados em 2019 e aí aproveitaram para dar um efeito de liquidez aí para conseguir levantar um pouco de capital. Mas assim, é um exemplo clássico dessa tese de investimento. Compra, pega um mercado fragmentado, pega um monte pequenininho, junta tudo, né, para tentar abrir capital. Gerar valor neste negócio desse jeito, né, não é só com tese de banker que o negócio vai funcionar. Precisa saber integrar essas operações. Então, só fica o exemplo aí da semana passada. Muito bom. E melhorar as operações também, né, Renato? É importante voltar para o básico, né? E entender que se você junta um monte de empresa pequena ruim e só junta, você só fica com uma empresa grande ruim, né? Não é algo que vai melhorar automaticamente, né? Então é importante trabalhar a gestão de uma forma efetiva e nem sempre é possível, né? Posso só fazer uma frase, né? Tem uma frase de um dos meus chefes antigos aí que faz muito sentido, né? Ele fala assim, você tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você está trabalhando para Verect, né? Você tem que tomar muito cuidado com a empresa que você compra. Por quê? Porque assim, quando você tem lá um copo de água limpa, né? E aí você pega lá um copo de água suja e junta, no final dá água suja, né? Aí se você fica jogando um monte de água limpa, aí você vai ficar jogando um monte de água limpa para tentar diluir a sujeira, mas continua sendo água suja. Então assim, não tenta juntar ativo ruim com ativo bom, que aí vai ficar ativo ruim no final, né? Então assim, tome bastante cuidado, é o que você está falando. Meu, esse negócio de sair consolidando o mercado, comprando todo mundo, me dá um medo desgraçado por causa disso. Você pega um ativo ruim com ativo bom, dá ativo ruim no final, tá? E aí você vai colocando um monte de ativo bom, só vai ficando um ativo médio ali, vai ficando turvo ali, mas continua sendo um ativo ruim. Esse é o ponto. Pois é, Renato. E aí, isso tem até uma certa ligação com a próxima notícia, né? Porque tem algumas pessoas no mercado que são mais pragmáticas, né? Não necessariamente no mercado, principalmente não no mercado financeiro, tá? Mas aqui a gente fala também de acadêmicos, especialistas e muitos gestores e empresários que têm uma visão um pouco mais pragmática, mais objetiva, né? E um desses caras é o cara da notícia seguinte, que eu gosto bastante, né? Já li um livro, acho que eu recomendei para você, Renato, quando eu li quando saiu, e aí a gente colocou no BTC Indica lá no site e tal, que é o Scott Galloway, né? E aí a notícia também do Brasil Journal, falando aqui, Scott Galloway, Amazon, dumping e uma ação para dar ao seu filho no Bar Mitzvah. Né? Então, aqui a gente vai falar bem rapidinho sobre isso, né? Só para seguir aqui a notícia anterior. Né? O Scott Galloway fala nessa reportagem, ele fez uma live com o pessoal da Verde Asset Management, né, aqui no Brasil, e falou sobre a entrada da Amazon no Brasil, os problemas eventuais da Amazon praticar preços muito baixos, eventualmente anticompetitivos, né? Isso é o que ele coloca lá na reportagem. Né? E ele fala de uma tese, Renato, interessante, que também se liga ao que a gente já falou sobre a Cogna, né? E acho que vale a pena voltar. No caso da Amazon especificamente, que é o que ele comenta na reportagem, né? O que ele comenta é basicamente que poderia ser positivo, tanto para o mercado como para a própria Amazon, um spin-off, né? Uma mudança da estrutura da organização da empresa, separando as divisões de varejo, de web services, né, que é a parte de servidores e tal, e a parte de logística e fulfillment, né, que é uma outra divisão da empresa. E aí, como é que você vê essa possível divisão, né? E aí, só para lembrar o pessoal que está ouvindo ou assistindo, né, o livro que ele escreveu, que eu gostei bastante, recomendo, é um que chama The Four, onde ele conta a história, o crescimento e o mercado de Google, Facebook, Amazon e Apple. É bem legal. Bom, Renato, vamos lá, comenta aí. Bom, essa notícia ela foi bem interessante porque também saiu na semana que a gente explicou nas aulas de estratégias lá do General Business Program na parte de estratégia de diversificação.
principalmente, e alianças estratégicas. Então, o que acontece? Competição multiponto. A primeira parte da reportagem fala o seguinte, né? A Amazon, ela usa ali práticas anticompetitivas, né? Para tentar ganhar mercado. Como ele faz isso? Estratégia multiponto e estratégia de diversificação. Então, a Amazon já gera caixa para caramba lá nos Estados Unidos, e aí ela vem para o Brasil. Qual que é a tese que que ele está alegando, né? Lá no Brasil, lá nos Estados Unidos gera caixa para caramba, né? Então você pode ficar tomando pau em geração de caixa aqui no Brasil, utilizando preços baixos, etc, para ir ganhando mercado. E aí você vai quebrando um competidor local, porque você consegue recompor sua margem, né, e seu fluxo de caixa lá, porque você tem uma operação diversificada no mundo. Tá? Isso daí você pode fazer assim, ou você pode fazer por portfólio, né? Que é o quê? Vou pegar uma empresa de varejo. Beleza, eu posso ir perdendo margem na empresa de varejo, né, um e-commerce, por exemplo, porque eu consigo recompor minha margem ali na minha unidade de web services, por exemplo. Tá? Então, assim, você também consegue competir multiponto, ganhando mercado em vários segmentos, e ele fala que a Amazon está fazendo isso há muito tempo, já quebrou um monte de gente nos Estados Unidos, já está quebrando lá na Europa, já quebrou um monte de gente no mundo, e vai quebrar aqui no Brasil. Falou assim, olha, seria importante ali ter uma certa regulação, porque é isso que eles fazem em todos os lugares que eles vão. Perfeito. Tá? E a gente ensina isso nas nossas aulas de estratégia. Legal. Essa é a primeira parte da notícia. Só que o que ele fala assim, dado que ninguém regula, eu estou dando uma recomendação, dado que ninguém regula, eu sou acionista desses 4, né? Então ele compra lá a ação da Amazon, compra um monte, porque ele adora o monopólio. E ele fala que o monopolista tem mais condições de continuar sendo um monopólio, né? Perfeito. E aí ele falou um negócio, que é o que você me perguntou, do negócio da Cogna, por exemplo. Por que ele não cria uma holding? E aí você separa 3 unidades de negócio com as 3 unidades de negócios principais que a Amazon tem. Tá? E aí você libera o valor de cada um especificamente, para você conseguir ter um valuation maior delas separadas do que delas juntas, né? Assim, para tese de mercado financeiro faz todo sentido, principalmente porque o mercado financeiro está super comprador, né? Então, se você consegue fazer um spin-off ali da operação de web services, por exemplo, que tem um grande potencial, com certeza esse negócio libera o valor efetivo do negócio a partir do momento que você consegue separar ali os financials e a galera consegue fazer mais conta, né? Então, assim, faz sentido? Acho que faz sentido, né? Porque se tem uma empresa tem um investidor que quer investir numa empresa de web services, ela vai ficar meio cabreira assim de investir na Amazon, porque ela é um amaranhado de coisas, né? Mas assim, o único ponto é que tese financeira de valor faz muito sentido. Tem que ver operacionalmente como que vai ser esse negócio, porque vai ter que separar 3 empresas, aí talvez operacionalmente isso daí cause algum probleminha, porque hoje está tudo minimamente integrado, né? E aí talvez o Jeff Bezos ele não tenha, né, essa ânsia aí de fazer esse tipo de coisa, né, em detrimento de algum problema operacional que ele pode gerar, tá? Então assim, o cara já tá rico pra caramba, né? O cara mais rico do mundo, ele vai dizer, eu vou fazer isso para quê? Para ficar mais rico ainda, né? Não preciso fazer isso. Então assim, tem a tese do mercado financeiro faz sentido, talvez operacionalmente precisa ver se faz mais sentido fazer do jeito que está hoje, né, tudo junto, ou liberar o negócio fazendo spin-off. Vamos ver. Pois é, Renato. E aí é interessante porque isso já se conecta com a nossa próxima notícia, né? A Amazon tem uma série de competidores no mundo inteiro, no Brasil também. E aqui a gente pode falar que um grande participante desse mercado é o Mercado Livre, né? E tem algumas características do Mercado Livre que são semelhantes a pontos interessantes que a gente já avaliou da Amazon. E eu acho que essa notícia faz luz a isso, hein, Renato? Queria o seu comentário. Isso daqui é da Forbes e o título é Mercado Livre lança linha de capital de giro com prestações flexíveis, né? Então o Mercado Livre anunciou que vai ofertar a pequenos negócios, pequenos comerciantes, uma linha de capital de giro, né, em que as prestações podem ser pagas como proporção das vendas. É um negócio bem diferente, interessante, né, e vai ser feito pela unidade chamada Mercado Crédito, que permite operações individuais de 100 a 350 mil, isso de acordo com a reportagem da Forbes. Renato, tem alguns pontos interessantes. Por que o Mercado Livre está entrando com operação de crédito, hein? Pois é, isso daí foi explicado na primeira aula de Finanças Corporativas e Valuation, né, do GBP. Todo mundo que já fez GBP já sabe. Inclusive o Mercado Livre, este caso especificamente, é o que a gente explica. O negócio ele tem um ciclo de conversão de caixa invertido. Ele recebe dinheiro ali do comprador. Ele é um business de plataforma, né? O negócio principal. Então ele recebe o dinheiro do comprador, segura esse dinheiro até o fornecedor enviar, né, o produto ali para o cliente falar que recebeu, né? Até ali ele fica segurando.
E aí tem um prazo, obviamente, para você liberar esse crédito, né, que você recebeu do cliente para o fornecedor. E aí, o que você faz com esse dinheiro parado lá no seu caixa? Né? Você vai investir. E aí, como que você pode, né, investir esse negócio? Você pode, de fato, investir, ou você pode usar esse caixa a seu favor. Você vai trabalhando com prazos. Então, ó, te libero o dinheiro daqui 30 dias. Mas, se você quiser daqui 10 dias, eu posso te devolver, só que eu não vou te devolver tudo, né? Eu vou cobrar uma taxinha aí de antecipação. E esse negócio, esse volume, como a operação principal do Mercado Livre ficou muito grande, o volume, né, de valor parado ali no caixa que você pode usar como margem de manobra para criar essas operações ficou muito grande, tanto é que ele, né, entrou muito forte nessas operações de crédito. E essa é mais uma linha que pode ser feita para o fornecedor. Né? Você criar ali um fluxo financeiro, né, que você vai trabalhar tentando fazer operações de crédito com o fornecedor que está precisando de antecipação. Então, essa operação específica a gente explica na primeira aula de Finanças Corporativas Valuation, que é uma das possibilidades que a Mercado Livre pode fazer e está fazendo, né, com até aquela unidade de negócio que ele tem lá, que é o Mercado Pago, sem contar um monte de outras coisas que ele vai criar. Ou seja, vai criar produtos financeiros para conseguir fazer bom uso desse ciclo de conversão de caixa invertido aí. E, cara, a Amazon tem todo o potencial para também ser uma grande operadora, né, desse tipo de setor. Eventualmente eles vão fazer esse tipo de operação. Eles têm umas parcerias com os bancos lá nos Estados Unidos, mas eles nunca pegaram muito forte nesse tipo de operação. Vamos ver aí mais uma linha de crédito aí dentro do plano de domínio mundial aí da Amazon. Também pode ser um negócio bem interessante. Pois é, aqui no Brasil tem algumas peculiaridades aí no mercado de crédito que permite com que muitas dessas empresas desenvolvam esse tipo de solução, né, principalmente para microempreendedores, né, mas é um ponto interessante e é aquilo que a gente discute bastante, né, Renato? O pessoal precisa entender a diferença entre lucro e caixa, né, e saber como trabalhar bem o caixa, independente do lucro, o volume do lucro, né, e outros aspectos do resultado em si, né? Trabalhar o caixa e usar ele a seu favor pode trazer muito benefício para a empresa. É só tomar cuidado, às vezes, para não perder o foco no core business, né? Isso é importante. E aí, seguindo essa notícia relacionada a meio de pagamento, né, a próxima está bastante relacionado aí, né? Forbes também, o título é Lynx recua forte após resultado com queda de margem. Né, aqui falando da Lynx, né, a gente já avaliou a Lynx, a empresa ERP, principalmente aí para o pessoal do varejo, né, também trabalhando no meio de pagamento, né, eles divulgaram aí resultados. Acho que você deu uma olhada, né, vale a pena comentar rapidamente sobre os resultados da Lynx, até porque, né, a gente falou sobre o mercado de adquirência, meio de pagamento. Acho que vale a pena até complementar, no caso, um pouco com a Lynx. Então, Renato, vamos lá. O que você viu de interessante aí na divulgação da Lynx? Bora. Então vamos lá. A Lynx, ela é uma empresa que faz ERP, né, aquele Enterprise Resource Planning. Então ele vende sistema de gestão aí para as empresas, um foco muito grande ali na parte de varejo. Então sempre foi o maior player dentro do varejo, dentro desse segmento. Aí ela foi se diversificando nesses últimos anos, fazendo, né, o fintech. Então fazendo lá o Lynx Hub, Lynx Pay, um monte de coisa para conseguir aumentar a quantidade de serviços que você consegue fornecer para os seus clientes de varejo. Perfeito, tá? E a gente já viu que esse modelo de negócio é ótimo, porque ele tem alto custo de mudança, né? O sweet cost, né? Então, uma vez que você vai lá e implementa o Lynx dentro de uma empresa, dificilmente o cliente ele toma a decisão de mudar de sistema, né? Ele tem um nível de recorrência de clientes muito grande. Perfeito. Qual foi o grande problema? O grande problema é que para ele criar todo esse ecossistema gigantesco, ele saiu fazendo aquisição a rodo. É aquele negócio, né, que a gente já falou. Faz aquisição com o dinheiro que você tem e você consegue comprar. Agora, integrar é a parte mais complicada. Eles divulgaram o resultado do primeiro trimestre e, basicamente, em termos de receita, como, né, todas as características que a gente falou do negócio, né, são boas, a receita em si ela até subiu. Tanto é que o efeito do Covid para o varejo vai surgir agora no segundo trimestre. Então, nível de licenciamento, etc., nem foi muito afetado. Eles tiveram até um crescimento aí de receita líquida em torno de 18% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Foi de 177 milhões para 208 milhões. Então, assim, houve até um crescimento. Qual foi o ponto? O ponto é, dentro de todo esse emaranhado aí de serviços que eles criaram, fizeram muita aquisição para conseguir adquirir expertise para conseguir fazer esse negócio. E aí o custo para você conseguir integrar essas operações está pegando forte ali nos resultados. Então, o lucro antes de
de resultado financeiro deles, no primeiro trimestre do ano passado foi 25 milhões, agora foi 982 mil reais, ou seja, zero. Né? E aí, obviamente, trouxe a empresa para o patamar de prejuízo líquido. Tinha sido lucro de 23, lucro líquido de 17 milhões, foi para menos 9 milhões. E aí deu uma analisada, né, para ver o que aconteceu. Cara, todas as linhas de despesas e custos subiram. Tá? Todas, sem exceção. Então, foi a parte de dificuldade de integração mesmo das operações que eles estão tendo. O que vai acontecer? Qual que é uma grande expectativa que a galera tem? Segundo trimestre, né, vai surgir todo o efeito da pandemia nos varejistas. E aí é aquele negócio que a gente já falou, tudo para trás dos varejistas vai sofrer. Tanto é que quando você olha as ações da Lynx e da TOTUS, você percebe que elas caíram muito, né, desde que começou a crise, e não voltaram nem próximo do que era antes. Tá? Então, por quê? Porque a galera está com uma má percepção que esse negócio vai continuar aí, né, persistindo a crise por muito tempo, e isso vai afetar muito esses caras. Então, basicamente é isso. A Lynx continua sólida, ela gera caixa, porque é um modelo de assinatura muito bom, tá? Mas, né, teve esse probleminha aí com a parte de aquisição. Vamos ver qual que vai ser o efeito combinado dessa dificuldade de integrar com a queda de receita eventual que vai ter no segundo trimestre deste ano. Observaremos. Pois é, Renato, aqui vale a pena só ponderar, igual a gente fez no episódio da semana passada, os resultados trimestrais que têm o seu fechamento de resultado no dia 30 de março, né, o 31 de março, enfim, no final de março, eles pegam muito pouco do que a crise atual, a pandemia ou a quarentena colocou. Né? Então, no Brasil especificamente, né, os processos de isolamento social e de fechamento do comércio, dado que a Lynx atua bastante com varejo, né, começaram na terceira e quarta semanas de março. Né? Então, afetou bastante pouco aí o resultado do primeiro TRI, apesar de que as empresas, claro, que elas vão falar que foi devido à quarentena, né? Mas no primeiro TRI não foi, a não ser 2 semanas eventuais dentro desse processo. Agora, no segundo TRI, o negócio vai ficar complicado. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. A próxima notícia fala também de uma empresa que sofre bastante com a pandemia e a quarentena. Essa reportagem, Renato, é do Valor Econômico e o título é IMC foca em redução de custos e opera com 33% dos funcionários de antes da pandemia. A rede também renegociou aluguéis de imóveis, suspendeu investimentos em expansão, reduziu os cardápios e fechou 30 das suas lojas que tinham pouca rentabilidade. A gente já falou da IMC algumas vezes aqui, Renato. A International Meal Company tem várias marcas conhecidas aí do público brasileiro, né? Frango assado, para quem adora aquele pão de semolina, a Brunella, que ninguém mais ouve falar, mas beleza, Viena também é uma marca deles, e recentemente, através de uma operação de aquisição, KFC e Pizza Hut entraram no portfólio. Né? Renato, é uma situação complicada para a IMC. Né? Eu queria entender de você como que você vê essa redução. É claro que ela, como a gente falou, ela vai piorar ainda no segundo trimestre, né, no resultado a ser divulgado, mas o negócio está bem complicado, né? O resultado já não estava muito bom e agora está ficando cada vez pior. E graças a Deus, né, para eles, né, eles juntaram ali com a KFC e com o Pizza Hut, porque eles até mostram no resultado que eles obtiveram, né, que eles divulgaram para o mercado, que houve, obviamente, uma queda muito grande nos pontos físicos. E quando você pega bem o portfólio que era a International Milk Company antes dessa aquisição aí dessas marcas, né, dessa junção com outras marcas, você percebe assim, Viena, né, frango assado, não são empresas, né, não são marcas boas ali para você fazer delivery, né? Então, assim, né, o fato de ter entrado Pizza Hut e KFC até que ajudou um pouco aí no resultado, que foi péssimo, tá? Então, eles mostram que o delivery expandiu quase 3 vezes e, obviamente, quem que cresceu? Quem cresceu foi a Pizza Hut e a KFC. As marcas que eles tinham não cresceu quase nada, né? Então já era pequeno, continuou pequeno, né? Deu uma expandida um pouquinho, né? Não sei se você pediu pão de semolina aí via Rappi, né? Não sei como que você fez esse negócio, mas enfim, né? Pedi, né, o quilo lá do Viena, né? Online, né? Não dá para saber também como foi, mas eu sei que KFC e Pizza Hut é um negócio muito bom. E aí o que aconteceu, né? Como você mesmo falou, o resultado nem foi tão afetado assim no trimestre inteiro,
pegou mais ali no segundo trimestre de março, na segunda quinzena de março, mas mesmo assim trouxe um resultado, assim, um impacto muito forte nos financials do negócio. Eles divulgam que de janeiro a fevereiro, ou seja, os 2 primeiros meses, eles estavam com semi-store positivo de 9,5. Então, parecia que o trimestre ia ser bom. E em março, o semi-store foi para menos 40, né? Esse que é o grande problema. E aí, no agregado, né, Brasil ficou com semi-store negativo de 8%, né, no primeiro trimestre. Caribe, que eles têm operação no Caribe, menos 5,7%. Estados Unidos, que foi a grande pancada, porque começou antes, né, a parte de fechamento, etc., lá, foi menos 13%. Então, assim, lá foi bem pesado. E aí, o que aconteceu? Despencou, obviamente, a rentabilidade do negócio. Então, em termos de resultado, a receita foi até melhor no primeiro trimestre de 19, foi 1,2% positivo, né? Foi 366 milhões de reais contra 362. A margem bruta caiu pra caramba, foi de 29,8% para 23,2%, né? Promoção para conseguir vender, né? E ter um pouquinho de fluxo. E aí, obviamente, cara, o EBIT, que já era ruim no primeiro trimestre do ano passado, tinha sido 1,5 milhão, foi para menos 47. E aí, margem EBITDA negativo, menos 5,7, uma desgraça total. Quem que, né, teve uma contribuição muito forte no EBITDA negativo foi a operação Estados Unidos. Né? Então, no consolidado foi menos 5,4, sendo que menos 1,8, né, foi a margem EBITDA negativa no Brasil, e nos Estados Unidos foi menos 16% de margem EBITDA. E aí isso despencou o resultado do negócio. Caribe contribuiu positivamente, né, foi para 14,8, mas como representa pouco da operação, né, não conseguiu recompor, margem EBITDA negativo. E aí, obviamente, o negócio passou por muita dificuldade. E eles fizeram lá uma redução forte, né, de quadro, estão trabalhando com 33% do que eles tinham de quadro de colaboradores antes da crise, demitiram 67% da galera. E aí eles estavam com uma dificuldade muito grande para renegociar aquelas dívidas de curto prazo que eles tinham. Eles tinham emitido debênture a rodo, né? E aí os debenturistas começaram a ficar meio com medo aí de não receber. E aí o que aconteceu? Não iam receber mesmo, né? O pessoal da MC sentou lá com os debenturistas e falou assim, vamos renegociar, eu preciso de prazo. E aí isso daí é uma coisa que eu ensino na aula de valuation. Aí você fala assim, você pede um alongamento de prazo, qual que é a contrapartida, né, que o debenturista vai querer? Beleza, eu te dou mais prazo, mas eu quero, né, um juros maior, porque o risco da operação ficou maior. Aí eu dei uma olhada, né, quanto que tinha sido, né, a taxa de juros da emissão para quanto que foi agora. Então, assim, vou pegar a primeira série de debêntures que eles deram uma pedalada, né? Eles estavam pagando CDI mais 1,15. É baixo, né? Um negócio bem bom. Aí eles tiveram que renegociar. Depois que renegociaram, era CDI mais 1,15. Foi CDI mais 4,85. O aumento de risco que o negócio teve aqui, né, depois dessa renegociação. Então, assim, vamos ver como que a IMC ela vai, né, divulgar os resultados do segundo trimestre. Esse daí vai vir pesado, né? Porque se com um pequeno efeito ali de duas semanas já causou um impacto negativo no EBITDA assim tão forte, imagina um trimestre inteiro com resultados ruins. Esse aí, cara, quando divulgar o resultado do segundo trimestre, vai ser devastador, viu? Pois é, esse vai ser bem afetado, como você falou, o pão de semolina não é bom na entrega, né? Então tem esse aspecto importante, né? Só queria fazer um parênteses antes da gente seguir, né? A IMC, ela adquiriu as operações do KFC e da Pizza Hut do grupo controlado pelo Carlos Wizard, né? E rolou um negócio muito louco, né? O Carlos Wizard recentemente assumiu uma secretaria no Ministério da Saúde, né? E aí, só fazendo um ponto, né, que o pessoal fala que empreender é incerto, né, muito trabalho, você não dorme, e que o funcionalismo público ele é vida mansa. Né? Mas olha só, Carlos Wizard nos mostra, né, que décadas empreendendo, aguentou 5 dias e jogou a toalha na secretaria. Então, também é hard work, viu, pessoal? Funcionalismo público também é muito trabalho e às vezes o pessoal não dá conta. Né? Mas vamos seguindo, então, tirando a brincadeira, né, a gente vai mudar um pouco de assunto, né, vai falar sobre fast fashion. Então, Renato, você tinha se comprometido, né, a falar sobre o setor de moda e agora a gente tem alguns resultados interessantes, algumas notícias mais atuais que vale a pena dar uma luz. Né? Aqui, a empresa brasileira, né, inclusive você já atuou há muito tempo atrás na Restock, né? E o título é o seguinte, essa daqui é do Valor Econômico, o título é Restock comunica a aprovação do plano de recuperação extrajudicial
pela Justiça. Proposta da varejista, dona das marcas Lely Blanc e do Dalina, abrange só os credores financeiros da empresa. Renato, comentamos recentemente sobre a Restock, faz umas 5 ou 6 semanas, falando da situação que está difícil mesmo, né? A Restock está passando por uma reestruturação, está um pouco difícil de aumentar as vendas, trabalhar o same store sales, como você comentou agora do IMC, e agora entrou nessa recuperação extrajudicial, que é diferente da recuperação judicial, né? Então ela é um pouco mais soft, vamos dizer assim. No caso aqui, segundo a reportagem, afeta apenas os credores financeiros, não entrando em fornecedores ou outras linhas de pagamento da empresa, mas ainda assim desconfortável. E aí, Renato, a dúvida é, tem jeito? Como é que a Restock vai se virar com isso? Beleza, vamos lá. Vou fazer rapidinho aqui, até porque a gente ainda tem bastante notícia para falar. Restock é nosso caso que a gente analisa durante o curso de Finanças Corporativas e Valuation inteiro. Tá? Eu gosto de usar bastante a Restock, até porque ela junta um pouco sobre destruição de valor e tentar, né, fazer um pouco de turnaround. Então ele junta um pouco das duas coisas. A princípio ali, a Restock ela foi naquele processo que eu não gosto muito, que é de várias aquisições em pouco espaço de tempo, aí depois você tenta juntar as coisas para tentar criar a sinergia, né? Ela fez bastante aquisição, fez a junção lá com a Dudalina, e ele estava no ano de 2016 até o ano de 2018 tentando fazer a parte de turnaround da operação. Perfeito. E aí o que aconteceu, né? 2019 foi um ano de correção muito forte, os resultados caíram drasticamente em termos de escala de receita, como tudo. E aí eles estavam prevendo que 2020 ia ser uma bela virada ali nos resultados. E aí, né, belo ano para conseguir colocar esse marco. E aí veio, obviamente, o Covid, e aí a empresa ela ficou meio mal ali em liquidez, principalmente perante as dívidas financeiras que ela tinha. A gente estava analisando esse negócio lá em Finanças Corporativas e Valuation, e os próprios alunos já tinham chegado à conclusão que esse negócio ele ia para o vinagre, né? Mais cedo ou mais tarde. Ele ia entrar em recuperação judicial. E aí, eu acho que o Covid ele só acelerou esse processo, como tudo, né? Como a gente já falou. Então, assim, a Restock ela entrou em recuperação extrajudicial, ela divulgou um plano de recuperação e até algumas projeções até 2025, e tentar, né, dar uma luz ali para quem ainda está com a debênture na mão, que eventualmente vai conseguir recuperar o principal aí algum dia, né? Fez renegociação também, igual a EMC, conseguiu renegociar prazo com taxas de juros um pouco menores, né, do que a EMC, mas com comprometimento ali de injetar mais 150 milhões na empresa para ela não quebrar, tá? Então, assim, entre no site depois das relações com investidores da Restock, que vai ter um documento lá que mostra bastante a explicação racional desse turnaround aí que eles estavam fazendo e, né, o racional também de como que eles estão pensando aí que vai ser 2020. Só fazendo um aparato rápido, né? A gente já tinha falado da Restock, que ela tinha tido uma queda de 25% na receita dela em 2019. Isso, consequentemente, diminuiu bastante ali a rentabilidade da companhia, mas aparentemente ela ia crescer. Veio um impacto. Eles estão prevendo que para 2020, a receita foi menos de 1 bilhão, foi 900 alto ali em 2019. Eles estão prevendo, pelo documento que eles enviaram para o mercado, que eles vão faturar este ano algo em torno de 596 milhões em receita líquida. Cara, de quase 1 bilhão, né, para 596 é uma queda abrupta ali de escala. Mas mesmo assim, eles colocaram que eles vão ter um EBITDA ajustado positivo, né, de uma margem ali de 4,4. E é legal que eles projetam isso até 2025. E aí eles fazem o cálculo do free cash flow também, olha que interessante, né? Eles projetam free cash flow de 2020 até 2025. Por que você acha que eles fazem isso, né? Para o analista que já é preguiçoso, né? Em vez de ele mesmo, né, fazer as projeções, você já dá a projeção para ele, fala assim, ó, faz o valuation em cima deste free cash flow que eu tô te dando. E aí eu fiz, né? Óbvio, né? Assim, deixa eu ser aquele analista que vai cair na pegadinha da preguiça, né? Fui lá, fiz, né, o negócio, usei lá uns walks lá e uns Gzinhos ali que eu coloquei ali em teste de sensibilidade. Aí, olha que engraçado, né? Dá um market cap ali próximo de 900 milhões de reais, que é mais ou menos o quanto vale hoje aí a Restock no mercado, né? Interessante isso, né? O próprio free cash flow que eles dão chega no valuation aí do negócio que está hoje, só para mostrar que o negócio não está tão mal assim. Mas só relembrando rapidamente os números, a Restock ela fechou o quarto trimestre do ano passado com uma dívida líquida de 800 milhões, mais ou menos, tá? Isso porque ela fez uma injeção de capital absurda, o Marcelo Lima injetou bastante grana no negócio
fora outros, né, fundos que entraram também. Só que o que a gente analisou aqui nas nossas aulas do GBP, né? Índice de liquidez corrente, principalmente para uma empresa de varejo, é um negócio que é importante você dar uma olhada, né? Então, ó, eles tinham 996 milhões de reais de ativo circulante no final do quarto tri, e passivo circulante 1 bilhão 150, né? Ou seja, passivo circulante maior do que ativo circulante. Aí os próprios alunos já estavam falando, assim, cara, ou você pedala ali o fornecedor, ou o negócio vai ficar sem liquidez. Ficou sem liquidez, tá? E uma coisa que eu vou recomendar para todo mundo que está vendo aqui no BTC Journal, eles mostram os erros que eles cometeram de 2016 até 2018, em termos de estratégia de precificação. Eles mostram direitinho, né, que eles estão tentando ganhar sinergia, fizeram um aumento de investimento em marketing absurdo, para conseguir aumentar também a precificação média do negócio, só que isso trouxe o quê? Eles não fizeram um ajuste em volume, né? Eles foram contra a lei ali da elasticidade, né? Eles aumentaram o preço e continuaram comprando no mesmo volume que eles compravam antes, né? Então, o que aconteceu? Preço mais alto, com o mesmo volume, né? Que é previsto de compra, só que, obviamente, oferta e demanda, né, faz o volume cair, aí o índice de sobra ficou muito alto. E aí, o que eles tiveram que fazer para não ficarem com o capital parado? Eles usaram muita promoção nesses últimos 3 anos e eles, né, destrincham bem esse negócio. Então, nos últimos 3 anos, houve um markdown muito forte no preço, na precificação do negócio, porque não foi feito o ajuste em volume, e aí isso daí trouxe uma queda, né, na rentabilidade do negócio e na percepção de valor do cliente para as marcas premium que a Restock tem. E aí eles mostram que em 2019 eles corrigiram isso e em 2020 já estava dando bastante resultado. Então eles aumentaram o ticket médio, reajustaram os volumes de compra para trabalhar com menos volume de venda, mas com margens mais saudáveis. O racional faz todo sentido, né? Só que aí veio o Covid, né? Pelo menos é a tese que eles estão falando, veio o Covid, aí ferrou tudo e agora eles estão passando por dificuldade. Mas enfim, tá? É um documento bem interessante, caso vocês queiram ver. Não da parte da recuperação extrajudicial, mas do que eles analisaram, que eles erraram no passado e como que eles estão pensando o futuro, né, dentro de uma mudança estratégica de portfólio, principalmente posicionamento de marca. Então, acessem esse documento, né, recomendo a todos, porque é um documento que exemplifica bastante, né, movimentos de turnaround dentro de uma companhia. Muito bom. É legal você falar do documento, Renato, e dos detalhes que o documento traz. A BTC é uma escola de negócios, né? A gente reforça muito para as alunas e para os alunos irem atrás das informações para desenvolver esse tipo de conhecimento sobre estratégia, finanças corporativas, né? Não necessariamente para investir, né? Quiser investir, fica à vontade, dinheiro é seu, não tem nada a ver com isso, né? Mas para entender negócio, para entender gestão, para entender estratégia, é importante se aprofundar nessa documentação oficial, ler com cautela, entender esses meandros, né? Putz, eles mesmos calcularam um free cash flow, o que será que aconteceu aí, né? Você pode fazer aí, fica mais fácil o cálculo do valuation, né? E o que isso é importante? Importante para sua carreira, para você poder fazer isso com a sua própria empresa, né? Trabalhar melhor na sua área, dentro da empresa que está atuando, e assim por diante, tá? Então, vale o reforço aqui, né? Antes da gente passar para a próxima notícia, que também é de fast fashion, né? Uma empresa que, no meu ponto de vista pessoal, é melhor administrado do que a Restock, né? Que é a dona da Zara, tá? A dona da Zara, que a gente já sai do Brasil, né? E fala da Inditex, né? Inditex é a empresa que é controladora da Zara. O Renato tem até conhece bastante do histórico dos fundadores, né? Inclusive, o fundador é uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Bom, a notícia que eu peguei para a base aqui é do Valor e o título é: dona da Zara tem prejuízo e anuncia fechamento de mais de 1.000 lojas. A Inditex registrou um prejuízo líquido de 409 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal. Aqui tem um aspecto importante do trimestre fiscal da Inditex, né, dona da Zara, que ele é diferente do primeiro trimestre fiscal de grande parte das empresas, né, que ele termina em 30 de abril. Então, aqui pegou em cheio a crise na quarentena, tá? Renato, você deu uma olhada, certamente, né? A Zara não tinha um prejuízo trimestral há não sei quantos anos, né? Mas ainda assim, o resultado não foi tão ruim, né? Pois é, vamos lá. Eu estava esperançoso por esse resultado da Inditex por vários motivos. Primeiro que é uma operação global, então ela consegue dar um cheiro de como que está o impacto do Covid aí no mundo.
Segundo, porque o ponto que você falou, o primeiro trimestre deles é de fevereiro até abril. Então vai pegar um mês inteiro de pandemia e a gente consegue ver o efeito disso dentro dos resultados. O que aconteceu? Né? Só contando um histórico rápido, a Zara ela foi fundada pelo Amâncio Ortega, junto com a esposa, né, lá em 1975. Aí criou lá a marca Zara, etc., e começou a vender roupa. Perfeito. E aí ele estava vendo que essa parte de, né, operações de varejo é bem complicado. E aí ele estava entendendo que tecnologia, na época, né, 1980, né, ia ajudar ele nessa parte de gestão operacional, porque o varejo tem essa complicação mesmo, né, tanto da parte de produção até a parte do retail propriamente dito. Aí ele fez a melhor contratação da história. Ele contratou um professor de tecnologia para cuidar dessa área de TI, que foi o José Maria Castellano. E esse cara, ele foi o pioneiro, né, no que na base tecnológica e operacional do que a gente chama hoje de modelo fast fashion. O modelo fast fashion ele só funciona porque esse cara conseguiu criar todas as bases operacionais para fazer isso, que é basicamente o seguinte: as empresas trabalham com duas coleções tradicionais, né, duas ou quatro, né, dependendo de como for. Então tem a estação, né, primavera-verão, né, outono-inverno, e tem o alto-inverno e alto-verão, né, perfeito. Aí ele falou, mudou esse conceito de coleções, ficou fazendo micro coleções, consegue pegar lá uma tendência e jogar na loja em menos de 6, 7 dias, criou todo um supply chain absurdamente rápido para conseguir fazer esse negócio, criou uma vantagem competitiva absurda. A gente explica isso dentro das nossas aulas de estratégia. Perfeito, tá? E aí, um histórico grande ali de criação de marca, de outras marcas e de aquisições. Então, ele tem lá uma marca que chama Pull & Bear, que é um outro público que ele faz. Comprou uma operação chamada Massimo Dutti, que é um pouco mais premium, né? Tem lá uma marca que eu observava bastante quando eu era presidente da lingerie, que é a Oixo, que é a parte da lingerie. Tem marca pra caramba, mas mais de 70% da receita é a Zara. Perfeito. O que aconteceu com a Zara? A Zara foi o seguinte, a receita dela caiu, até porque ela teve um monte de loja fechada, mais de 7.000 lojas lá, chegou um momento lá que ela estava com menos de 1.000 lojas abertas, tá? Então, no mundo inteiro. E aí a receita caiu de 5,9 bi de euros para 3,3 bi, ou seja, uma queda ali de 40 e poucos por cento. Isso daí, obviamente, trouxe o resultado operacional para baixo. Mas olha como o negócio é fantástico operacionalmente. É a empresa disparada a melhor do mundo em varejo, tá? De moda. Então, ó, por mais que ele tenha uma queda de mais de 40% de receita, o EBITDA dele ainda, a margem EBITDA do cara ainda foi 14,6. Olha que interessante, né? Então, como que era a margem EBITDA dele, né, no primeiro trimestre do ano passado? Era 28,3, aí caiu para 14,6. Só que mesmo assim, o que eles fizeram? Aproveitaram, eles estão numa estratégia de integrar online com offline, eles deram uma ajustada em algumas lojas que eles sabem que eles vão fechar. Então a depreciação, né, foi ajustada ali para algumas baixas que eles fizeram, uma depreciação alta. Obviamente o resultado ele foi negativo. Tá? Então ele teve um prejuízo aí que fazia quase 20 anos que ele não dava prejuízo, né? Deu agora. E só que isso daí não abalou muito não os resultados, né, e a confiança da galera no modelo operacional da Zara. Sabe por quê? Porque olha que interessante. A Zara vendeu 40% a menos, a 40 e poucos por cento a menos. Aí, o que você acredita, né? Se você prevê que você vende 100, vai vender 100. Você se estoca para você vender 100, certo? Beleza. E aí, se você vende 60, né, ou menos, vai sobrar estoque pra caramba. E aí o capital de giro vai ser uma merda, etc. Só que essa é a beleza do modelo da Inditex. Os caras são tão rápidos no supply chain que mesmo com uma queda de 40 e poucos por cento na receita, o estoque dele ficou igual ao estoque do primeiro trimestre do ano passado. Igual. Esse que é o ponto. E aí todo mundo ficou impressionado. Falou assim, caramba, meu, como que o cara vende 40 e poucos por cento a menos e ainda tem o mesmo estoque do primeiro trimestre do ano passado, quando ele vendeu full, né? Que é o quê? É a velocidade de adequação da operação, vendo, obviamente, uma queda de demanda abrupta. Você consegue corrigir todo o seu supply chain muito rápido para você conseguir, né, não ficar super estocado. É o que a gente chama em estratégia de time-based strategy, né? Você tem um tempo de resposta rápido a mudanças, né, de demanda que você está observando na sua operação lá na ponta. Aí você consegue organizar todo o seu supply chain para trás. E essa que é a grande beleza do negócio. Então, o que aconteceu, né? O negócio caiu, né? Teve prejuízo, mas todo mundo está confiante aí que o negócio vai voltar mesmo porque está reabrindo bastante lugar. Europa é o principal
continente deles em receita, mas o mundo inteiro está voltando aí, então está todo mundo bastante confiante aí com o negócio. E só para a gente fechar o porquê que eu gosto tanto da Inditex, a Inditex ela tem mais ou menos uns 28 bi de euros de patrimônio total. Tá? Sabe quanto que ela tem de dívida? Tendendo a zero. Não tem dívida. Não tem dívida, né? Tá, tem dívida sim, Renato. Tem 150, dívida bruta, tá? 150 milhões de euros de dívida. Um patrimônio de 28 bi de euros é zero, galera. Então, assim, este modelo é excelente. Tanto é que esse cara é o quinto cara mais rico do mundo. Tá? Então, na Europa ele só perde ali pro Bernard Arnault, que vende um monte de marca cara pra caceta, né? Que é o Louis Vuitton, Kenz, etc. O segundo cara mais rico da Europa é esse, né, Amancio Ortega aí, tá? Então, modelo muito, muito sólido, muito consistente, né? Mesmo com uma queda, ainda com margens EBITDA positivas e com uma gestão de caixa absurdamente eficiente, né? Case, né, de quem trabalha em varejo e case para quem gosta de operations, Zara, né, um case mundial aí que precisa ser estudado mesmo. Muito bom. Algumas lições aí para outros varejistas de moda, fast fashion, levarem, principalmente na gestão operacional. É importante. Bom, Renato, agora mudando bastante de assunto, né? Nessa semana, eu e a Mayara, né, nossa instrutora também de estratégia e marketing, a gente bateu um papo com a Julia, que é Head de Growth da Nautico, né, a The Knot Company, que é a empresa chilena que está expandindo. A Julia é responsável pela expansão Brasil e outros países da empresa de produtos plant-based, né, ou veganos. Né? E aí, falando com ela, né, comentamos da Beyond Meat, né, e a empresa divulgou o resultado recentemente. Né, acho que vale a pena comentar um pouco sobre ela. Né, e a notícia do valor é a seguinte: Beyond Meat anuncia parceria para distribuir produtos na China. Acordo com a Synodis do grupo francês Savencia permitirá a continuidade do avanço da empresa americana. Aqui cortou, mas deve ser na China ou na Ásia, enfim, tanto faz. De qualquer forma, Renato, é interessante porque tem alguns termos aí que eu fui aprendendo. Né? Você conhecia o termo flexitariano? Não. A galera inventa cada coisa. Flexitariano, o que é? Pois é, Renato. Flexitariano é a pessoa que tem interesse ou começou a reduzir o consumo de itens provenientes de animais, né, com base animal. Então, esse tipo de termo, né, ele indica uma tendência de consumo que no resultado da Beyond Meat e em outras fontes que eu acompanhei aqui, vou até compartilhar com você e com o pessoal, mas comentando rapidamente sobre o resultado, tá? E para quem não acompanhou, não baixou, a gente tem no podcast, tem no YouTube. Pessoal, dá uma olhada no bate-papo do Novo Normal, né? Falando do mercado de food techs e de alimentação, com a Julia Braghieri, que é a Head de Growth da The Nautical, tá? No nosso canal, podcast e no YouTube. Acompanhe, muita informação legal. E aí, Renato, falando desse termo flexitariano, olha que interessante, né? Uma pesquisa da Madison, aí, já tem um tempinho, 2017, aponta que 29% dos americanos querem reduzir o consumo de derivados de animal. E quando você vai para a geração Z, que nasceu acho que depois de 95, enfim, a geração mais nova, o número sobe para 60%. Isso é interessante para o mercado de proteínas vegetais, né? Um outro dado interessante é como que a pessoa busca alimentos pelas características, né? Então, 52% por sabor, quase 40% visando saúde, 13% impacto ambiental. Essa pesquisa da Mintel também de 2017. E falando do mercado de comidas plant-based, né, o crescimento estimado pela Bees Research, aí, que foi fechado no ano passado, né, tem um CAGR, né, um crescimento anual médio de quase 14% até 2024. Então, o mercado que está em franca expansão, isso se mostra nos resultados da Beyond Meat. Então, eu vou só compartilhar rapidinho antes da gente passar para a última notícia, que é um IPO interessante. Né? A Beyond Meat, ela teve no primeiro TRI, né, uma receita de 97 milhões de dólares, né, contra 40 no primeiro TRI de 19, um aumento de 140%. Então, expandiu bastante. A divisão da receita, né, se dá em retail e food service nos Estados Unidos
e retail e food service internacional. E food service são as parcerias com restaurantes, né? E recentemente eles fizeram com o McDonald's e a gente falou aqui, né? Nos Estados Unidos, retail é mais do que o dobro de food service, é 49, quase 50 contra 22,6 milhões. Já a internacional é maior em food service, né? Isso tem a ver com a distribuição e as parcerias que eles realizam, que é foco da notícia também. Apesar de que a notícia também vai acabar afetando o retail, né? Mas principalmente food service fora dos Estados Unidos, que eles estão focando bastante o crescimento. A empresa deu lucro líquido, né? Deu lucro operacional, 1,8 e também 1,8 milhões de lucro líquido, né? Contra um prejuízo líquido de 6,6 milhões no primeiro TRI de 2019. E eu fui ver caixa, né? Obviamente, eles estão queimando caixa, tá, Renato? Mas é uma queima interessante porque são 17,2 milhões de caixa operacional usado, né? Só que o grande ofensor é o estoque, né? O inventories, né? Mais de 39 milhões aí, visando venda futura, tá? Então, baseado nessa expectativa de crescimento, e a crise não afeta tanto esse mercado, né? O mercado é essencial, tem bastante entrega e food service, então tem essa expectativa que esse caixa queimado não é tão preocupante. O EBITDA ajustado é de 12,7 milhões. Né? E aí vem aquela questão do valuation. Né? A galera que investe, tal, todo esse negócio, inclusive eu sou investidor da Beyond Meat, né, a propósito, mas eu ganhei bastante aí por enquanto, porque eu comprei um pouco mais baixo. O preço da ação hoje está $154. O valuation, Renato, o valuation está quase 10 bi de dólares, 9,6 bi no preço da ação que está hoje. E aí eu acho legal a gente colocar em perspectiva, tá? E uma forma do pessoal entender fácil é fazer uma comparação com uma empresa da economia real, bem forte mesmo. Então eu peguei o valuation da Gerdau, viu, Renato? O valuation da Gerdau está em torno de 24 bilhões de reais, né, aqui no Brasil. Então, olha só que beleza. Na cotação do dólar atual, a gente tem aí praticamente duas Gerdau falando da Beyond Meat. Que beleza, né? Então, o valuation é estratosférico. Né? Vamos ver se o crescimento justifica esse valor. Né? Pois é. E é engraçado que tem bastante gente pesada nesse segmento que está investindo. Então tem Jeff Bezos, Bill Gates. O Bill Gates mais por causa da filantropia dele, né? O Jeff Bezos também tem um pouco disso, mas o Jeff Bezos ele tem uma visão um pouco mais integrativa ali dentro do império que ele está criando, né? Porque ele tem o The Whole Food, que é um dos maiores distribuidores lá de comida orgânica e que tem essa pegada aí um pouco mais natureba, né? Lá nos Estados Unidos. E aí, obviamente, se você tem investimento numa empresa de food service, de food tech, né, que vai conseguir desenvolver um negócio desse, pode ter certeza que problemas com distribuição você não vai ter sendo acionista do Jeff Bezos, né? Qualquer coisa que o Jeff Bezos vai lá, dá certo, ele coloca na The Whole Food, usa toda a logística que ele tem e o negócio tem um valor gigantesco. Eu acredito que é por causa disso que esses negócios têm grande valor aí, ou grandes expectativas de crescimento. E eu acho que faz um pouco de sentido, né? Bill Gates menos, né? Porque o que você vai fazer, né? Vai fazer lá o hambúrguer e vai incluir um hambúrguer no Windows, né? Não vai acontecer isso, né? Mas assim, o caixa do Bill Gates é infinito também. Mas o do Jeff Bezos eu acho que faz um pouco mais sentido, porque se você faz a empresa dar certo, você já tem todo o canal de distribuição, né, à mercê, né, à disposição, para você conseguir fazer essa operação ficar gigantesca. Né? E é legal que a gente está vendo aí nos resultados da Beyond Meat que essas empresas de food tech, elas dependem muito de escala para você conseguir diluir todo aquele investimento que você tem inicial e o custo, né, de fabricação do negócio. Então, como eles dependem muito de escala, eles estão, né, crescendo nessa parte de food service, na parte de escala, né, de distribuição. Isso é bem interessante. Talvez seja isso que o pessoal esteja, né, vislumbrando aí para o crescimento desse segmento. Vamos ver, né? É um segmento que eu aposto bastante. Já comi comida da Beyond Meat, né, da Impossible Food, e agora eu tenho que comer da The Notco, né, principalmente porque a Julia aí fez a nossa live aí muito bem estruturada, né? Um orgulho para a gente aí, né? Que ela foi nossa ex-aluna. Muito bom, exatamente. E um abraço para ela que deve estar acompanhando aí muito provavelmente o BTC Journal. Enfim, vamos para a última notícia, né? Aqui falando de IPO, hein, Renato? Interessante, a gente sempre gosta quando tem um prospecto de IPO. E aqui o título é o seguinte, é da Forbes, e o título é IPO da revendedora online de carros Vroom levanta 467,5 milhões de dólares, tá?
essa notícia é dessa empresa que faz venda online de carros usados. Acho que é interessante falar do mercado de carros usados, que é muito grande nos Estados Unidos, e também, Renato, de como está estruturalmente e operacionalmente essa empresa e o valor de mercado. E aí, o que você viu de interessante da Vroom? Vamos lá. Eu lembro da Vroom, que teve acho que ano passado, eu fui para os Estados Unidos, e aí um amigo meu estava comentando lá sobre business, etc. E ele me mostrou a princípio, né, era um app, né, então ele me mostrou lá o app lá, desse Vroom. E aí o que acontece, né? Eu não acho nada demais esse tipo de operação. Basicamente, né, só contando uma historinha rápida, foi fundada em agosto de 2013, com a ideia de vender carro online, né? Então, em vez de você ter a concessionária, etc., você pega lá, né, como se fosse um Web Motors, né, vamos pegar um comparativo aqui do Brasil, e aí você junta oferta com demanda, só que eles têm um serviço agregado maior ali, porque eles fazem toda a parte de logística, fazem a inspeção do carro, etc. Então tem um serviço agregado aí para dar um pouco de confiança que geralmente você tem na hora que você compra um carro usado, precisa ter, né? E aí, beleza. Aí esse negócio levantou 450 milhões de dólares ali, com um modelo de crescimento online. Aí eu achei estranho que no meio desse caminho aí eles compraram um dealer físico, né, como se fosse um revendedor tradicional, né, que eles colocam até no prospecto que é o TDA, né, que é o Texas Dealer Auto, sei lá como que chama o negócio, para tentar dar uma impulsionada aí no negócio e fazer o negócio crescer. Beleza. Bom, aí o que aconteceu? O mercado estava uma desgraça, tal, eles estavam com o prospecto do IPO lá, e aí, só que o que eles fizeram? Né? Dado que eles têm lá o app, né, e a plataforma digital deles de venda de carro, eles conseguiram vender uma história muito bacana, né, que esse negócio tem uma expansão absurda, etc e tal. Foram lá na Nasdaq, né, que é a empresa de tecnologia, a Nasdaq está na sua máxima histórica aí nesses últimos dias, então a galera toda ferrada lá, achando que o mundo físico vai acabar e que tudo vai ser virtual. Então, esse negócio que eu achava que não ia sair, o IPO saiu, tá? E aí eu dei uma olhada lá no prospecto, e o prospecto é interessante, tem uma análise de mercado muito interessante, algumas coisas que eu peguei aqui que são legais aqui. Mercado norte-americano, né, de carros, né, comercialização de carros usados, ele tem um tamanho de mercado ali de 841 bilhões de dólares. Ele é maior do que o de mercado de carros novos, né, que é 636. Então é um mercado gigantesco. E eles falam que a penetração do e-commerce nesse tipo de segmento é 0,9. Ah, ou seja, não tem penetração nenhuma. Então, dentro dessa tese, mercado gigante, penetração de e-commerce pequeno, grande potencial de crescimento, né? Vamos dominar o mundo. Então, é sempre aquela tese, né, de que todo mundo cai quando você lê um prospecto de IPO, né? Sempre, né? Aí dei uma olhada nos números, né? Então, ano passado eles tiveram lá uma receita de 1 bi 191 de dólares, que é respeitável. Só que a margem bruta é muito baixa, né? A margem bruta foi 58 milhões para 1 bi 191. 58 milhões de margem bruta, de lucro bruto, né? 4,9 de margem bruta. Obviamente, esse negócio não sustenta a operação. Então, eles tiveram um prejuízo operacional de 133 milhões de dólares, com uma margem operacional de menos 11,3. Esse negócio nunca deu lucro, nunca, tá? Então, tanto é que o equity dos caras era negativo, 600 e poucos milhões negativo. E aí eles foram com essa tese aí para tentar vender para o mercado de ações. E deu certo. Foram lá, fizeram abertura de capital ontem, anteontem, se não me engano. Só que olha o que é engraçado, né? Eu fui dar uma olhada na composição daquele 1,191 de receita deles, né? Dado que eles falam que o e-commerce que é o carro-chefe do negócio. Aí dei uma olhada, eu vi que e-commerce é só 49,3% da receita deles, né? O resto é tudo físico ainda. Então, é uma empresa que está se vendendo digital, mas mais da metade da receita dela ainda é física, né? Que é aquela TDA que eu expliquei, né? Que boa parte da receita ainda vem das concessionárias, né? E a parte de atacado. A parte de atacado ele é simplesmente um intermediário entre um outro dealer, né, com alguém que está querendo vender um carro. Isso daí, acho que você mesmo já vendeu o seu carro, se eu não me engano, você bem me falou que ano passado você vendeu um carro para uma empresa assim, tá? Qual que foi? Você lembra o nome da... É Instacarro, não era? Como que era? É isso mesmo, bem lembrado, Instacarro. Vendi por lá, o preço geralmente é um pouco mais baixo do veículo, mas tem a facilidade, o caixa na hora, né? Então a experiência foi ok, enfim, não vou indicar e fazer propaganda gratuita, mas comigo foi ok a experiência, enfim, mas é esse modelo, enfim, realmente se vendeu como uma empresa de tecnologia fazendo intermediação e venda física, né?
Mas deixa eu só te falar o seguinte, né? Porque a princípio, pelo que eu lembro do modelo que você tinha me falado na época, eles fazem isso, eles compram, né? E eles tentam ver um intermediador, eles são intermediário de alguma outra concessionária que queira comprar seu carro, né? Para ficar com o carro usado. Essa operação é que eles chamam de wholesale aqui na Vroom. Sabe quanto que é a margem bruta desta operação específica aí, que é o que você falou dessa empresa? É 0,16, ou seja, não dá margem operacional nenhuma ficar como intermediador. O que dá dinheiro a princípio, né? O dealer físico, né, que é vender pela Texas Dealer Auto lá, que é a concessionária física, que dá uma margem mais ou menos de 6,41. E ele vender só o e-commerce mesmo, né? Vender pessoa física para pessoa física mesmo, dá 5,44. Né? Então, ó, a margem bruta composta dos caras é 4,9, margem bruta muito baixa. Então, assim, tem um pequeno problema aí nesse modelo de negócios dele para esse negócio ser lucrativo. Mas, assim, eles entenderam que tem um crescimento muito grande, tem um potencial de crescimento absurdo, né? Eles estão melhorando, estão tentando melhorar bastante a margem bruta, que é péssima, né? Então, eles têm lá toda a parte de logística que come bastante na parte de margem bruta deles. Eles tentam vender alguns produtos de mercado financeiro, né? Produtos de crédito, seguros, etc., para tentar dar uma melhorada aí na margem, mas mesmo assim a margem é muito baixa, tá? Então esse 4,9 de margem bruta faz o negócio ser negativo. Mas qual que é o mais impressionante de tudo? O mais impressionante de tudo é que eles abriram capital. Né? Primeira coisa, já para mim já é absurdo eles conseguirem abrir capital. Então abriram, primeira coisa. Segundo, é que deu um dia o valor das ações dobraram. Saiu a $22, já está 50, mais do que dobrou, né? O valuation dos caras é 5,5 bi de dólares, que dá uma Gerdau, né? Pelo seu múltiplo de Gerdau aí que você falou, dá uma vez Gerdau. Meu amiguinho, eu não consigo entender de onde que sai um valuation desse, cara. Mas enfim, saiu a abertura de capital. Quem quiser entender um pouco mais desse mercado aí de venda de carros usados, lá nos Estados Unidos, esse prospecto está bem completinho, né? Tem bastante informação para ver, mas esse negócio valer uma Gerdau pelo seu múltiplo é sacanagem, viu? Pois é, Renato, passarei a adotar o múltiplo Gerdau como oficial para entender as discrepâncias e assimetrias de mercado, viu? Acho que é um bom múltiplo aí para a gente entender. Bom, mas legal, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, Renato, manda a sua despedida aí para o pessoal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Hoje a gente deu uma alongada um pouco, mas é porque tinha bastante notícia interessante e a gente quis diversificar bem aí as informações. Próxima semana também, saindo bastante resultado, principalmente das empresas da Europa. Vai ser interessante para a gente conseguir analisar aí o impacto aí nos resultados mais consolidados aí das empresas. Então, até semana que vem, um grande abraço e bom feriado, né? A gente antecipou feriado, mas a princípio era para ser feriado agora. Tchau. Muito obrigado, Renato. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, tanto no BTCcast como no YouTube. Repito, siga lá nosso Instagram, @instabtcompany, acompanha também os conteúdos por lá. E claro, se você achar que vale a pena, indica para amigos, amigas, familiares, enfim, o conteúdo do BTC Journal. Um grande abraço e nos vemos na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.